A parada é a seguinte: o maior ídolo do Corinthians em cada década. Cara, vai começar lá atrás eu não faço a menor ideia, mas atualmente, quem que é nessa década o maior ídolo do Corinthians? Yuri Alberto? Memphis Depay? Pô, se for o Memphis Depay, eu sinceramente desisto da vida. Vamos ver aqui. Se eu te perguntar qual é o maior ídolo da história do seu time, você provavelmente teria a resposta na... Os 4 aqui, fácil, né? Ceni, Pelé, Dinamite e Zico. Ponta da língua. Mas e se a gente separasse os ídolos por décadas? Quais foram os melhores jogadores do seu time na geração do seu bisavô, do seu avô e do seu pai também? Então, pra você que quer conhecer um pouco mais da história do seu time... Cara, nos últimos anos, quem que é o maior ídolo do Vasco? Tipo assim, mais recentemente, o Everett ou o Léo Jardim. Mas se abrir, tipo assim, 10 anos, provavelmente o Nenê, tá ligado? Nenê. Quem eram os grandes craques de cada época e quais foram os seus feitos? Já deixa o like aí embaixo, porque hoje é o primeiro episódio da nova série aqui do canal, onde vamos contar um pouco da história de ídolos das gerações passadas, relembrando a trajetória do clube até os dias atuais, de trave a trave aqui pra vocês. Como vocês já viram pela... Nenê, é porque o Nenê, tipo assim, o Nenê foi rebaixado, chorou depois de ser, falou que ficaria até voltar, voltou mesmo. Nenê, se pá, Nenê. Thumb, hoje a gente vai falar do Corinthians, cara. Mas vamos e ver antes eu Corinthians. só queria... Corinthians, cara, que é um puta de um time, mas quando fala de ídolo, fica ali aquela parada, tem o Marcelinho, tem o Cássio, tem o Sócrates, mas não tem aquela parada tipo assim, Flamengo, Zico, Vasco, Dinamite, Santos, Pelé, até porque Pelé, porra, como é que você briga com Pelé? São Paulo, Ceni, não tem aquele, tá ligado? Queria deixar claro que o corte de tempo aqui do vídeo é os anos 50. Então caras como Neto... Pô, anos 50, não faço a menor ideia. Anos 50 é o Zequinha das couves, não faço a menor ideia. Eco, Teleco e o Domingos da Guia não vão ser explorados nesse vídeo, mas já fica a menção honrosa porque são jogadores muito importantes para a história do clube. Então a gente chega nos anos 50, galera, e pra quem não sabe, essa foi uma das décadas mais vencedoras do time do Corinthians. Sei, pô, vi todos os jogos, não perdi um. Tem gente que fala que o elenco do Corinthians de 54, por exemplo, foi o melhor elenco que o Corinthians já montou. Alguns jornalistas ainda apontam o Corinthians dos anos 50 como o melhor time brasileiro daquela década. Então foi mais fácil de decidir quem era o melhor aqui, até... Mano, anos 50 é tipo assim, antes do Pelé. A primeira Copa do Pelé é 58, é no final ali da década, tá ligado? É muito. Cazé TV transmitiu. Esse Corinthians aqui, ó, passava tudo na Cazé TV. Porque o cara ganhou um prêmio relacionado a isso. Aquele time do Corinthians tinha o Gilmar Santos no gol. Sim, aquele lendário goleiro que foi bicampeão do mundo com a seleção brasileira e também era o goleiro do Santos do Pelé nos anos 60 também. Tinha o Cláudio Cristóvão, Luizinho e o Baltazar. Esses três, inclusive, têm uma estátua para cada um no Parque São Jorge, eram os 3 mosqueteiros do Corinthians na época, se envolveram em mais de 1.200 gols e tal, mas o destaque da trinca pra mim foi o Baltazar. Ele tem mais de 260 gols com a camisa do Corinthians, quase 100 assistências e... Assim, aqui o que ele falar, eu vou falar, não, é isso mesmo, né? Vamos combinar aqui. Ficou 12 anos no clube. Ele não foi o grande artilheiro do Corinthians naquela época, o Cláudio passou a marca dos 300 Você quer o Vasco? Tipo assim, a faixa transversal, tá ligado? Parece. gols, mas o Baltazar Se não for, é a Ponte Preta. tinha mais identificação com a torcida. Inclusive, Claro, ele ganhou tinha. o prêmio de jogador mais popular. Craque o quê? Blefe? O que Na deve ser? época, o prêmio foi um carro que deu problema e pegou fogo. E aí a torcida Baita prêmio, baita prêmio. Você vai ganhar aqui o prêmio. Qual o prêmio? Um Peugeot 206, pode se levar. juntou pra fazer uma vaquinha. Eles compraram um novo carro pro Baltazar. E, tipo, uma baita história, né? Além de que diziam que, na época, o Baltazar era um cabeceador melhor que o Pelé, cara. Eu fui pesquisar. Ainda era pior do que o Verrete, mas tudo E ele bem. tem mais de 70 gols de cabeça pelo Corinthians. E ele era famoso na época justamente por conta do seu cabeceio. Caralho, viado. Pô, brincadeiras à parte, 70 gols de cabeça é muita coisa. Pô, é muita coisa. Então fica aí outra curiosidade sobre o Baltazar. Ele também foi tricampeão da Taça Rio São Paulo com o Corinthians, que naquela época era o torneio mais relevante do... Corinthians sem o H, hein?
Repare aqui na faixa, sem um H. Futebol brasileiro, ou um dos mais relevantes, óbvio que era bem limitado, as equipes e tal, talvez em nível de importância seria como se fosse uma Copa do Brasil hoje, né, totalmente limitada e diferente. O Baltazar ganhou 3 dessas e foi artilheiro de uma, inclusive. Ele também foi tricampeão paulista, que naquela época era o título mais importante, né, pelo menos pro futebol paulista. Os torcedores do futebol paulista, né, os torcedores de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, o título que eles mais almejavam na época era o Campeonato Paulista. Então o peso do Paulistão pro torcedor daquela época é o peso de um campeonato. Cara, isso aqui eu já falei algumas vezes, mas eu volto a falar. O futebol, ele é muito novo, né? Tipo assim, a gente vê hoje, a nossa geração, a gente vê o futebol como algo que parece que nunca vai acabar. Nunca. Só que, cara, o futebol é muito recente. O futebol só tem, tipo assim, uma geração pra trás da gente, tá ligado? É muito recente. Às vezes a gente age como, porra, sei lá, os portugueses chegaram aqui e na semana 2 o pessoal tava jogando bola. A parada é muito nova. É muito nova, muito nova. Campeonato brasileiro hoje, tá ligado? E é isso, eu acho que se algum historiador do Corinthians estiver vendo esse vídeo e falar que o maior ídolo dessa época foi o Cláudio, não tem problema nenhum, inclusive vale o debate, mas aqui eu fico com o Baltazar. Eu não vou nem fingir que eu sei de alguma coisa, vamos pra década de 60 e vambora. Anos 60. Pessoal, mas calma aí, porque antes você já viu os novos produtos da GoCase pro seu time? A GoCase tá sempre lançando coleção nova, sempre lançando novidade, tem praticamente todos os times do Brasil. Você já sabe, eu tenho vários produtos deles, como por exemplo, essa capinha aqui que é do Vasco, ela é mais discreta. Essa daqui você tem que ver no detalhe, tá ligado? Pra você catar que é do Vasco. Então se você gosta de uma parada mais discreta, tem. Ah não, mas eu queria uma parada mais chamativa. Tá tendo também. Olha só, essa aqui no detalhe até cego vê de que time que é, tá ligado? Então tem capinha pra todos os gostos, pra todos os estilos. Na GoCase você também vai ter copos térmicos, garrafas e também tudo isso personalizado do seu time. Mano, olha a qualidade disso aqui. Essa daqui é da última coleção do Vasco, tá ligado? De verdade, é uma das minhas preferidas. Tem um relevo aqui assim, ó. Os produtos são realmente bem bons e é tudo licenciado e tem cupom de desconto. O cupom esse aqui você compra tudo com desconto lá. Enfim, o link está aqui embaixo na descrição. Usa lá o cupom, dá uma olhada nos produtos. Você provavelmente vai gostar de alguma coisa. E agora sim, vamos voltar pro vídeo. E aí a gente chega nos anos 60, possivelmente o período mais difícil do... Antigamente a gente tinha mais carecas no futebol. Aqui, ó. Sabe, careca de verdade. Careca mesmo. Assim, pode reparar, quase sempre quando aparece imagem de time antigo, a gente encontra um aqui, outro ali, careca, um carecaço. Um careca clássico, tá ligado? Hoje em dia, ainda mais agora com transplante e tal, é cada vez mais difícil. Mas antigamente o pessoal era careca de fato. Corinthians, porque depois de 1950... Aqui, ó. Já ia falar, pô, esse aqui não tem mais. Aqui, ó. Carecaço, tá ligado? Um careca, um senhor careca. 54, os caras ficaram 22 anos sem ganhar nada. Tipo, que nos dias de hoje parece uma loucura. Recentemente eles ganharam um Paulistão, depois de 6 anos, e já foi uma festa absurda. Imagina 22 anos, cara. O mais engraçado é que foi justamente nesse período que a torcida do Corinthians explodiu de fato. Tipo, eles já eram bem grandes, óbvio, mas foi na década de 60, justamente na pior fase do clube, que a torcida abraçou mesmo. Como Pô, mas isso é bem Corinthians, né? Combina, se o espírito, essa religião que o corintiano tem com o clube, a conduta de paixão e fidelidade fosse implementada ali naqueles anos difíceis, inclusive com a Gaviões sendo criada em 1968. Já o melhor jogador dessa época, esquecível do clube, é simplesmente um dos maiores da história do Corinthians, porque é o Rivelino. Eu sei que tem o Dino Sani e tal, mas não tem como, cara. O Rivelino era mágico em campo. O cara ficou 14 anos no clube, tem quase 150 gols, campeão do mundo em 70 com o Brasil sendo titular, o maior ídolo do Maradona, pra vocês terem noção. Um belo bigode. Dribles incríveis, jogava bem de 10, jogava bem na ponta esquerda. Tinha uma mudança de direção mortal, cara. Era quase impossível saber pra onde o Rivelino ia levar a bola. E mesmo sem títulos relevantes com o Corinthians, ele levou a logo toda torta, tá ligado? o time a 3 finais de Campeonato Paulista. Mas o escudo mais torto do que eu tudo. destaco a do Santos de 68, onde o Corinthians vence o Santos por 2-0 na Vila, o que hoje parece comum, mas fazia 11 anos que o Corinthians não vencia o Santos na Vila pelo Paulistão. Então foi uma vitória relevante ali, bastante comemorada pelos corintianos, mas mesmo assim eles ainda Corinthians cabeçuda, tipo isso. Continuaram com o vice, e o Riva não conseguiu levantar nenhuma taça pelo timão, fazendo sua última partida justamente em outra final de Paulistão, dessa vez perdendo de 1-0 pro rival Palmeiras, no ano em que o time lamentava o 20º ano de jejum, que só chegou ao fim 3 anos depois, com o gol saindo dos pés justamente daquele que foi contratado para substituir o Rivelino, e é claro que eu tô falando do Basílio. E tal, mesmo o historiador corintiano que tá vendo esse vídeo pode falar
falar que o Basílio não foi o melhor jogador que pisou no Corinthians nos E lá estava o Vasco de novo. Bom, parece sim. anos 70. E de fato, ele não foi um cara de jogadas geniais, gols de placa e tal. Mas eu vou ter que pedir uma licença poética aqui e roubar um pouquinho nessa lista, porque pra mim é inadmissível o Basílio não ser destacado aqui. Porque ele foi o cara que fez o gol do título do Campeonato Paulista de 77, que quebrou o jejum de 22 anos do time, cara. Ele ainda usava 8, a camisa mais histórica do clube. E eu nem vou me estender muito falando da importância do gol do Basílio, porque o canal já fez um vídeo completo falando sobre esse título do Corinthians, que é uma história. Se é o título paulista, eu acho que fica um pouco difícil ser o Vasco, né? Se é o título paulista, isso aqui eu acho que complica um pouco. História muito incrível, por sinal, mas pensa num gol que foi eleito o mais importante da história do clube, superando o Guerreiro no Mundial, o Sheik na Liberta, enfim. Eu acabei me exaltando aqui e esqueci de falar de outro momento marcante que o Basílio estava presente. E pra mim esse é o momento mais emocionante do vídeo. Eu acho que a coisa mais única que o Corinthians teve e que hoje eu vejo sendo impossível algum clube replicar. E eu tô falando da semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976. A torcida do Corinthians protagonizou o maior deslocamento em massa da história do futebol, simplesmente para apoiar o time num jogo fora de casa contra o Fluminense, lá no Maracanã. E eu tô falando de mais de 70 mil corintianos que saíram de São Paulo e viajaram mais de 600 E aí você entende por que quando foram pro Mundial tinha tipo 30, 40 mil cabeças no Japão, tá ligado? É o tipo de coisa que você espera do Corinthians. quilômetros até o Rio e sei lá, 50 anos depois é quase impossível um clube colocar 10 mil torcedores em um jogo fora de casa. E aí você para pra ver as imagens de 76, as ruas do Rio de Janeiro simplesmente invadidas pelos corintianos, as imagens da estrada, centenas de carros buzinando como se metade de São Paulo estivesse evacuando a cidade, tá ligado? Tipo, muito surreal, pra mim é um dos feitos mais genuínos e ao mesmo tempo insanos que uma torcida pode fazer pelo clube. E funcionou, o Corinthians venceu o Fluminense nos pênaltis, mas acabou perdendo a final. Boa. Sócrates, anos 80. Aqui começa a ficar mais fácil. Indo para os anos 80, o Corinthians passou por momentos difíceis novamente, momentos de política. A famosa época da democracia corintiana, que foi liderada pelo maior ídolo da história do clube, na minha opinião, e também o melhor jogador do Corinthians na década de 80, o doutor Sócrates. Com mais de 170 gols marcados e 3 vezes campeão paulista pelo Corinthians, Sócrates com certeza foi um jogador de classe na sua época, muito inteligente, com uma bela visão de jogo e com o destaque das suas características sendo os passes decisivos que quebravam. Mano, o quão fora da curva é o cara, tipo, ser jogador de futebol e ser também médico, tá ligado? A gente, hoje, tantos anos depois, com o estudo, querendo ou não, ter ficado mais acessível agora, porque quanto mais você volta no passado, mais difícil era de estudar, tá ligado? Porque mais pobre a galera era e tal. Tipo assim, até hoje esse tipo de coisa não acontece. O Sócrates, pô, jogador e médico. E ainda foi filósofo. Mas jogador e médico. Aí você vem pra hoje em dia, pega lá as entrevistas do Bruno Henrique, por exemplo, assim, a coisa degringolou um qualquer pouco. marcação, especificamente com o uso do calcanhar. As pessoas diziam que o Sócrates... Se bem que tem jogador aí que, se você for ver, tipo o Rodrigo Caio, já não conta como médico, não? Porque não é possível, tá ligado? É que agora ele já até parou. O próprio Neymar também fica bastante parado, não conta como médico, tem que ver também. Sócrates reinventou o uso do calcanhar naquela época, mas além de ter sido um exímio craque pelo Corinthians, que também vestiu a 8, o Sócrates foi o principal personagem do movimento da democracia corintiana, que foi um movimento histórico não só pro clube, mas pro Brasil inteiro também. Naquela época, o Corinthians estava acostumado com presidentes que ficavam no poder por muitos anos, era basicamente um presidente por década, o que culminou no fato do clube ficar 22 anos sem títulos, até que um cara chamado Valdemar Pires subiu à presidência do clube e escolheu um sociólogo chamado Adilson Monteiro para ser o diretor de futebol do clube. E esse cara tinha umas ideias muito liberais e quis transformar o clube, que era muito restrito e com gestão limitada, em um clube mais democrático, onde todos os jogadores, todos os empregados do clube, né, como os próprios jogadores, comissão técnica, roupeiros, médicos, todos os funcionários passaram a ser ouvidos no clube e tudo passou a ser decidido no voto. Desde horários de treino, contratações de jogadores e técnicos. Do nada o Lula aqui, acho que eu vou estar na frente, aqui ó. Do nada o Lula aqui no pagode. Escolha de hotéis para concentração, tudo passou a ser votado e todos os funcionários do clube, do faxineiro ao presidente, votavam igualmente nas decisões do clube. Dilma?
Era Dilma, não era? Não era? Não, pô, nada a ver. Porra. Pô, me ajuda, caralho. Até voltei pensando que era mesmo, tá ligado? Uma coisa bem louca que o Sócrates fala dessa época foi quando eles decidiram acabar com a concentração antes dos jogos para os jogadores casados. Ele dizia se sentir preso quando ia pra concentração e só se sentia libertado e feliz depois que o jogo acabava, cara. Caraca. Então, quando eles mudam isso, o Sócrates conta que passou a se sentir bem melhor nos jogos e isso foi fundamental pro bicampeonato paulista de 82 e 83. O marketing do clube ainda utilizava os uniformes com slogans democráticos, incentivando a população brasileira a correr atrás dos seus direitos, enquanto o país ainda vivia em período de censura, perseguição, onde o cidadão nem tinha direito de votar ainda. É loucura porque a gente nasceu num contexto onde, pô, votar, todo mundo vota, tá ligado? A gente mal consegue conceber a possibilidade de um mundo, de um país onde a gente não pode votar. Pra gente isso é um bagulho que nem passa tanto na cabeça na época. A redemocratização era basicamente isso, loucura. Para a gente é muito fora da nossa realidade. Um país governado por militares, a ideologia do Corinthians ia numa linha completamente contrária naquela época. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Que, casando com os títulos conquistados, a figura do Sócrates e uma filosofia inovadora, muita gente nessa época abraçou demais a causa do clube. O Casagrande, não é a primeira vez que ele aparece no vídeo, mas aqui mais uma vez e tal. E, cara, um belo bigode do lado de cá. Outra coisa que falta. Primeiro, careca. A gente não tem mais careca de verdade. E bigodudo. Certo? Eu acho que o Brasil, a seleção, precisa ter um cara com bigode pica. Um baita bigode. Bigode de respeito mesmo, tá ligado? Pra pôr aquele medo. Tá ligado? Um bigode foda. Clube de querer ser democrático e todo mundo ser igual dentro do clube, independente da função, sem ninguém tendo uma gestão autoritária ali dentro. Obviamente, o Sócrates impactou o Brasil inteiro com isso. Não só o Sócrates, né? O Corinthians, mas o Sócrates foi a principal figura desse movimento. E não foi só pelo futebol, cara. O que impacta ainda mais na relevância dele e por isso que eu considero o maior ídolo da história do Corinthians. Sócrates impactou o Brasil inteiro. Sócrates que falava que queria morrer num dia do Corinthians ganhando algum título e morreu no dia do Corinthians ganhando um título. Muito foda essa história. Não só pelo futebol. Anos 90 da Agora consolidação. a gente parte para uma década muito vencedora do Corinthians. Depois dos anos muito difíceis, a gente chega nos anos 90, que é a era do tricampeonato brasileiro, né? E eu queria deixar uma menção honrosa Ih, craque Neto. pro craque Neto. Ele foi protagonista do primeiro título nacional do Corinthians em 1990. Inclusive, muitos falam que o Corinthians nem tinha time o suficiente pra ganhar aquele Brasileirão. Mas o Neto tava tão monstruoso e decisivo que, né, acabaram levando. Inclusive, tem um vídeo só sobre o craque Neto aqui no canal também, tá aqui no card, mas quem leva como craque do Coringão nos anos 90 é o Marcelinho Carioca, não tem como, um dos maiores batedores de falta da história do futebol, mais de 200 gols pelo Corinthians, tetracampeão paulista, campeão de Copa do Brasil sendo protagonista, bicampeão brasileiro e até campeão do mundo com o Corinthians, cara. Provavelmente o cara tem o melhor currículo do clube, depois de outro nome que ainda tá por vir aí, mas o Marcelinho atualmente é o cara que mais levantou o O Cássio? Deve ser o Cássio, né? taças com a camisa do Corinthians. Eu também nem preciso me estender muito aqui, né? O Marcelinho é um cara com uma imensa identificação com a torcida. Ele foi a personificação desse Corinthians vencedor nos anos 90. É o mestre da bola parada, tem gol. Eu tô curioso pra tipo assim, década de 10 vai ser o Cássio. Década de 20 vai ser quem? Agora, quem? De tudo quanto é Romero? Não sei, sabe? Tô só jogando o nome aí. jeito, não tem nem o que É que o Romero é principalmente antes, né? falar, Enfim. é o Marcelinho, né? 2000. Glórias e lutas. E Agora os anos 2000, rapaziada. O Corinthians viveu altos e baixos muito intensos nesse período, desde ser campeão brasileiro em 2005 e ser rebaixado Cara, o Tevez jogou no Corinthians. Muito pica, muito em pica. 2007. Passaram vários craques pelo time nesse período, como Vampeta, Edilson, Rincon, o Tevez que briga forte pra entrar no top 1 na década, mas eu vou escolher o Ronaldo Fenômeno. Vale lembrar que ele chega em 2009, já no final da década, o Corinthians tinha sido rebaixado 2 anos antes, passou 2008. Pô, tipo assim, eu começo a ver futebol na época do Ronaldo no Corinthians, que é ali 2009. Então eu não sei, eu não vi Tevez, tá ligado? Mas o Ronaldo fica na frente do Tevez. É que, obviamente, o Ronaldo é um jogador maior do que o Tevez, pô, não tem discussão. Mas não sei, hein? Não sei. Na segunda divisão e ainda foi vice pro Sport de maneira dolorosa na Copa do Brasil. Então, quando o Ronaldo... É que eu sei que, tipo assim, qualquer coisa que o Ronaldo faça é muito foda porque é o Ronaldo fazendo, mas
Não sei, fico em dúvida. Anunciado no Corinthians no ano que eles voltam pra primeira Maior como? Em todos os sentidos. O Ronaldo maior em todos os sentidos. divisão. E bem próximo do centenário do clube, cara, é imensurável a explosão da torcida. O Ronaldo dispensa comentários, né? Não tem nem o que falar do cara e ele chega de uma forma tão estrondosa Eu tô rindo porque eu tô lembrando daquele vídeo lá, mesmo gordo, imenso, baú, tá ligado? que algo nesse nível só foi visto em 95 com o Romário chegando no Flamengo e mais recentemente com o Neymar no Santos. E eu ainda acho que o Ronaldo foi superior, tipo, em questão de Cara, o Ronaldinho quando veio pro Flamengo também foi pica. Parada de apresentação, expectativa, é que não virou, né? Mas a expectativa, porra, era uma puta expectativa. explosão e midiática do que o Neymar, mas enfim, isso é debate pra outro vídeo. O Ronaldo foi a contratação que resgatou a confiança do time, tá ligado? Foi o cara que fez Tá, você corintiano, principalmente você corintiano mais velho, que tenha tido idade pra ver os dois, porque eu só vi o Ronaldo, eu não sei do Tevez, tá ligado? Você comente aí qual dos dois é mais... Eu tinha a impressão que o Tevez talvez maior, mas eu posso estar sendo a enganado. autoestima do corintiano voltar. São coisas que vão além do campo e não tem como ignorar, saca? A gente vê dentro de campo o cara Esse é o gol que ele sobe no alambrado e o alambrado desce. passa o primeiro gol num derby enrolado no final do jogo, fora de casa, vai comemorar com a torcida e ainda derruba o alambrado com a torcida junta. Depois ganha o Campeonato Paulista. Esse gol também é marcante, cara. Imagina hoje em dia, o Ronaldo que era meio tirado porque, né, tava acima do peso. Imagina hoje em dia o tanto de meme que não seria feito com ele subindo no alambrado, o alambrado caindo, tá ligado? Nossa, Deus do céu, nossa. Coitado, que eu ouvi tanta coisa que é comemoração de gol, né? Então tava com moral, mas nossa. Sendo decisivo e marcando um dos gols mais bonitos O que ia ter de edit, meu Deus do da céu. história do clube, na final ainda, e depois vence a Copa do Brasil da maneira mais inquestionável. Foram 35 gols em 69 jogos pelo Corinthians, com 2 títulos e 30 milhões de sorrisos na nação. Ronaldo é pica. Aqui o Cássio. Aqui o Cássio. Né? Né? Pô, não tem outro nome. Cássio. Cássio. Né? Nos anos 2010, só tem um nome possível, tido por muitos o maior ídolo da história do clube, tetracampeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, sendo O Guerreiro também é muito pica, cara. Tá ligado? Porque ele era o cara lá dos gols e tal. Emerson Sheik. Vale aqui a citação também. Porra, Sheik muito importante. Muito importante. Tem uma galera, se a gente começar a citar aqui, a gente vai longe, tá ligado? Tem uma galera ali. Mas, porra, Cássio. decisivo, campeão do Mundial, sendo eleito o melhor jogador. Essa defesa é uma brincadeira. Essa defesa, meu Deus Por do céu. mais de 700 jogos pelo Corinthians, o Cássio, cara. Não tem como, sei lá, é simplesmente o maior monstro que já defendeu o gol do Corinthians. Olha o Romarinho. Multicampeão e respeitado. 100% das pessoas que estão assistindo esse vídeo conhecem o Cássio e sabem do tamanho dele. Então, bora. Cara, esse lance com o Diego Souza, nossa, eu lembro do Diego correndo metade do campo e eu meio que prendi a respiração vendo e tal, e ele chuta, a bola vai pra fora e eu tipo assim, beleza, vou desistir da vida, valeu. Valeu, pra mim deu, valeu. Aí o Paulinho faz gol e tal, tipo assim, não, pra mim deu. Porra, o cara não fez, pra mim deu, pra mim tá bom. Se alguém puder me levar pro além agora, eu tô aceitando. Finalizar, porque esse vídeo já deve estar muito longo. A década de 2020 Pô, tu não vai me meter um Memphis Depay aqui, não. Calma aí que eu vou ter que defender o Corinthians aqui. Tu não vai me meter um Memphis Depay aqui, não. Calma, né? Não vai ser o Memphis Depay, não, né? ainda está em andamento, obviamente. Cara, o Mano perguntou, o Vasco seria campeão? Não sei, né? Porque se o Vasco passasse, ele ganharia. Né? Olhando hoje, principalmente pra molecada, o pessoal vai falar, não, claro que não, mas aquele Vasco era bom. Aquele Vasco era um time interessante. Agora, eu vou cravar aqui que seria? Não sei, porque é hipotético. Se não existe, tá ligado? Mas era um bom Vasco. O Corinthians vive um momento muito difícil na atualidade, então também é difícil definir um ídolo pra essa geração. Por isso que eu quero que vocês digam aí nos eles nem se arriscaram. Cara, o auge do Romero foi antes de 20, não foi? Mas dos que ainda estão lá, talvez Romero. É que eu acho que o que faz o Romero ser muito foda é antes da década de 20 começar. Mas como não tem muito nome, eu vou roubar aqui, e como o Romero ainda tá no time, vou tacar o Romero. Eu acho que no elenco atual tem alguém maior do que o Romero. Foi 2017, pois é. Que aí é a mesma década do Cássio. Mas como ele ainda tá no time, eu vou de... Guedes não é ídolo nem fudendo. Vocês estão... Cara... Pô, o Guedes saiu muito mal. Colocar o Guedes aqui é cuspir no Corinthians. Saiu mal. Saiu muito mal. Jogava muita bola.
Nossa, inclusive, o dia que quiser voltar pro Brasil, se o Vasco quiser dar um oi pra ele, eu aceito. Mas Renato Augusto, caralho, nome forte também, hein? Também é o caso de o auge foi antes de 20, mas Renato... E o William Premier League, ninguém vai falar nada? Ninguém vai falar nada? William Premier League, nada? Luan embaçado. Porra, Luan. Fagner também. É que o Fagner é a mesma coisa. Renato, Fagner. É tudo aquilo. Tipo assim, o auge foi antes da década de 20. Mas, cara. O Pato. Cara, Renato Augusto. Renato Augusto é bom, hein? Caralho, gosto do Renato. Gosto do Renato. Você, corintiano, comenta. Comentários, quem que vocês acham que foi o grande protagonista do Corinthians nos últimos 5 anos? E aproveitem para comentar qual o próximo clube que vocês querem ver aqui. Meu nome é Edu e esse foi um vídeo contando um pouquinho sobre cada ídolo do Corinthians, passando por marcos e feitos do clube nesse período. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de Trave a Trave. É isso aí, cara. Bom vídeo, tá? Bom vídeo. E facilmente assistirei isso aqui de outros times, tá ligado? Porra, bom vídeo, interessante. E aí jogo a pergunta pra você. E o Pedro Raul? Não, pelo amor de Deus. Pedro Raul, não vou nem fazer essa crueldade com os corintianos, não. Matias Rojas. 7 partidas, 7 jogos. Grande aproveitamento. Cara, é igual eu falei. Pô, o Renato, por exemplo, o Fagner também. O auge deles foi antes. O Jô, a mesma coisa. Não... O Jô jogou, né, depois de 2020? Jogou, não jogou? Jogou sim, acho que jogou sim. Mas o auge do Jô no Corinthians foi 17. Não foi 17 que ele fez gol pra caramba, que ele jogou uma loucura? Foi 17, não foi? Então, também não entra aí. Cara, eu vou aqui de Mendonça. Nossa, Deus do céu. Eu vou roubar e vou falar aqui Renato. E aí você, corintiano, crave aqui o nome que você acha o mais correto, tá ligado? Mas, porra, o Luan é brincadeira. O Luan, tu tá de sacanagem.